horas e 1 minuto. Já temos aí 44 guerreiros no nosso batalhão. Vamos continuar o tema Geografia das Indústrias, né? Nós começamos a falar sobre a industrialização, demos uma volta num contexto bem amplo, um contexto histórico, pegamos a Revolução Industrial, e aí eu queria saber exatamente onde foi que eu parei, né? Comecei de manhã, terminei à tarde, onde foi que literalmente nós paramos à tarde, hein, galera? Vocês anotaram aí para me ajudar aqui a me nortear, por gentileza? O senhor terminou a quarta revolução. Terminei a quarta Revolução Industrial, né? Maravilha! Então, pronto, maravilha. Terminamos a quarta Revolução, falamos da Indústria 4.0, muito bem. Galera, tem uma série no Netflix chamada Black Mirror, não sei se vocês já assistiram. É sensacional. A Black Mirror ela é a materialização da quarta Revolução Industrial. A tecnologia sendo inserida nas relações sociais, nas relações pessoais, nas relações econômicas. É sensacional essa série que quem não assistiu deveria assistir, tá? Então vamos lá, compartilhando tela compartilhada, galera. Vamos lá, apertem os cintos, vai começar, vamos lá trazer para vocês aí a questão do processo de industrialização no mundo. Bom, depois de a gente falar sobre a evolução da história, detalhando um pouco cada etapa dessa evolução, nós agora vamos falar um pouco da distribuição da indústria no planeta, né? Tendo em vista que lá no começo, quando a gente iniciou esse capítulo aqui, eu falei para vocês que o mundo hoje está numa mudança quanto à questão da industrialização. Aí eu falei que algumas áreas estão se industrializando neste momento e outras áreas estão em processo de desindustrialização, né? Algumas áreas se industrializando e outras se desindustrializando. Ixi, professor, então está todo mundo desfazendo suas indústrias? Sim, alguns países sim. Ora, para dar um passo num estágio econômico seguinte, que seria aí os países ricos, né? Caminhando para os grandes investimentos na quarta revolução industrial, e o grande exemplo disso são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, essa nuca. Os Estados Unidos, eles representam, até a história que eu contei para vocês, e vou contar de novo dentro desse cenário, o desenvolvimento do Vale do Silício, o fechamento das indústrias lá no Nordeste, naquela antiga região de grande concentração, e hoje a gente vê o Vale do Silício tendo uma maior importância para o PIB dos Estados Unidos do que aquela tradicional área em processo de industrialização. O mesmo acontece com o Japão, o mesmo acontece com a Alemanha. Eu trouxe para vocês que com o Brasil não. O Brasil, infelizmente, vive uma desindustrialização porque está caminhando para trás, vamos dizer, já que está ocorrendo, já caiu, inclusive, em várias questões dos vestibulares, o processo de reprimarização da economia brasileira. Reprimarização da economia brasileira. O que seria essa reprimarização? É voltar para o setor primário, voltar as atenções para o setor primário. Lá na frente, vamos começar a falar de indústria brasileira, aí vocês vão ver a origem, o pico e o processo de desindustrialização do nosso país. Então, trazendo essas informações iniciais, a gente tem o que, professor? Em Thalita, a gente tem o seguinte, Thalita, ó, do século XVIII até o século XX, ou seja, do início da indústria, do início do processo de industrialização até agora, o contexto da Guerra Fria, até o contexto da Guerra Fria, a gente tinha o quê, professor? Uma concentração da produção industrial, aonde? Nos países desenvolvidos, nos países ricos. Durante esse intervalo, só tinha indústria os países ricos. E os países pobres estavam fazendo o quê? O mesmo que faziam há séculos. Produção de matéria-prima. Diante da divisão, falamos isso lá no começo, da divisão internacional do trabalho, seja na condição de colônia,
que passaram aí 3, 4 séculos, seja na condição de país subdesenvolvido, o grande destaque dos países pobres vai ser a questão da produção e exportação de matéria-prima. Então, as indústrias elas estavam somente concentradas ou na Europa Ocidental, a Alemanha, né? Durante esse tempo era a Alemanha Ocidental, aí vem a Itália, a França, o Reino Unido, né? Pessoal que está enfrentando grandes problemas na questão do Brexit ainda, ou Brexit para render. Os Estados Unidos da América na sua região Nordeste, o Canadá, e lá na Ásia, o Japão representando ali o grupo dos países industrializados. Porém, o que vai acontecer, pessoal? O século XX, assim como o XIX, ele também foi muito intenso. Ele também foi um século de profundas, intensas mudanças, e uma delas foi exatamente na questão da concentração da indústria. Por quê? Porque os países ricos, já vivenciando, já visualizando, já sentindo a terceira revolução industrial, ainda não era quarta, a terceira revolução, que Milton Santos chamou de revolução técnico-científico-informacional, eles perceberam que eles perdiam, entre aspas, muito tempo, muita energia na questão da produção industrial. Uma coisa, eu trouxe semana passada, uma coisa é a gente vender produto, outra coisa é a gente vender solução. Olha aí, leve para vocês, hein? Uma coisa é você vender produto, todo mundo vende produto, né, cara? Porém, solução, só aqueles que investem em inovação. Então, os países ricos perceberam isso. Caramba, dá muito mais dinheiro a gente desenvolver a tecnologia do que fabricar um automóvel. Fabricar um automóvel é uma mera ação de montagem de produtos de algo que nós criamos. Então, o peso da indústria ele é reduzido. O peso da indústria ele é reduzido porque o peso da tecnologia entra em ação. Daí eu primeiro falar das evoluções, porque a indústria, vocês lembram, já foi a principal atividade econômica. Quando? Exatamente nesse intervalo aqui, ó. Exatamente nesse intervalo entre o século XVIII e o século XX, a indústria era a grande atividade econômica, que quando chega o XIX, ganha mais uma atividade, que é o capitalismo financeiro. Aí, durante muito tempo, mercado financeiro e indústria sustentaram os países ricos, que eu digo de novo, Estados Unidos. O que é que eu tinha lá no Nordeste? De um lado, a Bolsa de Valores de Nova York, do outro, a Bolsa de Valores de Chicago, e entre elas duas, grandes parques industriais. Daí, ó, o casamento indústria e mercado financeiro. Mas vem o século XX, mas vem a segunda metade do século XX, e aí o que é que nós vamos ganhar, pessoal? Nós vamos ganhar uma nova atividade, a tecnologia. Então, os países ricos pensaram, caramba, então continua com o mercado financeiro, já que nós é que temos o maior acúmulo de capital, porém, essas indústrias a gente vai abrir mão. Vamos abrir mão dessas indústrias. E assim, em uma política global, o que vai acontecer? Os países pobres, mas mais devagar, né, Gabriela? Estou muito rápido, né, Gabriela? Desculpa, Gabriela, porque eu começo empolgado, tá? É um cafezinho especial que eu tomo ali, que eu fico empolgado, mas já está passando o efeito do café, aí eu vou me acalmar. Ó, então, presta atenção, Gabi, presta atenção, não dorme não, Gabi. Então, o que vai acontecer? Os países pobres começarão a se industrializar. Vixe, professor, por que é a vez dos pobres agora? Porque os países ricos vão querer saber de indústria, em tecnologia, vão investir em tecnologia, vão investir na terceira revolução industrial, e os países pobres, muitos deles ainda rurais, a maior parte ainda no campo, então eles vão reunir uma série de vantagens para as indústrias. Ah, professor, agora que eu estou entendendo. Os países vão investir na terceira revolução industrial e as empresas vão potencializar os seus lucros. Como? Transferindo parte de suas produções para os países pobres, gozando da globalização, né? E aí,
Os países pobres vão oferecer o quê, professor? Os países pobres vão oferecer o quê? Os países pobres vão oferecer mão de obra barata. Os países pobres vão oferecer incentivos fiscais. Olha aí, galera, mão de obra barata. Ela não é barato no Brasil? É claro que é muito barato no Brasil. Uma mão de obra no Brasil, na Argentina, na Nigéria, na África do Sul, no México. Ah, professor, repito já a Ilza. Então, o que vai acontecer? Além da mão de obra barata, barra desqualificada, em grande escala, você vai ter os incentivos fiscais. Incentivos fiscais. Fernandinho, é indústria. Agora não sei qual é o capítulo. Ó. Eu estou na indústria geral e indústria brasileira. Me ajudei, né, cara, a responder meu amigo Fernando. Qual é o capítulo aí da indústria? Aí o que vai acontecer, galerinha? O que vai acontecer? Eu estava dizendo o quê? Mão de obra barata. 21, né, Carlinhos? Muito obrigado. Tá aí, Fernandinho. Capítulo 21. Mão de obra barata. Já falou 5 vezes, professor. Próximo. Incentivos fiscais. Bota aí, professor. Valeu, bebê. Incentivos fiscais. Galera, opa, correção. Capítulo 20. 20 e 21, que eu vou falar hoje em indústria brasileira também. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Professorzinho, o que são os incentivos fiscais? O nome já está dizendo. São incentivos que o Estado proporciona para atrair as empresas. Tá com sono, Carlinhos. Nissandra, 19 e 20, negada. Riego, galera, capítulo 19 e 20. Tá? Beleza? Vamos lá. E aí eu estava dizendo o quê? Vamos concentrar, né, galera? Concentra. Ainda estão acordando, estão meio zonzo ainda, né? Corra boa, achar aula em casa, né? Achar aula em casa, o cara acorda 5 minutos para começar a aula. O cursinho tinha que acordar 1h e meia antes de começar a aula. Bora, 5h30 estão se levantando. Esquentando água para tomar banho. Bora lá, presta atenção. E aí o que vai acontecer? Os incentivos fiscais, todo mundo concentrado. Vamos lá. Incentivos fiscais são os incentivos. Pronto, Thiaguinho, exatamente. Zona Franca de Manaus, perfeitamente. Sejam nacionais ou internacionais, tá, Davi? Exatamente. Só que assim, aí só coloca a Zona Franca de Manaus. Na verdade, a Zona Franca de Manaus é um marketing. Quando você observa aí, ó, o Cariri, por exemplo, vamos trazer o exemplo do Caririzão aí. O Cariri tem uma indústria de calçados da Grendene, lá no Crato. Lá no Crato tem uma fábrica da Grendene. Você sabe o que é a fábrica da Grendene? Está lá no Crato? Só lembrando que a Grendene é uma indústria gaúcha. A Grendene é uma indústria gaúcha, ou seja, os caras saíram do Rio Grande e vieram bater no Crato. Por quê, professor? Porque eles gostam de Expocrato. Não. Porque a prefeitura do Crato, juntamente com o governo do estado do Ceará, ofereceram incentivos fiscais para ela. Assim como a prefeitura de Sobral está lá, ó, a Grendene transferiu a sua sede do Rio Grande do Sul para Sobral. Olha aí, por quê? Porque os incentivos são muito interessantes para ele. Ah, professor, então o senhor está dizendo que a Volkswagen, que saiu da Alemanha e se instalou no Brasil, lá no governo de JK, ela não veio porque ela estava apostando no JK? Não, ela veio porque o governo federal do Brasil, mais o município de São Bernardo do Campo ofereceram incentivos fiscais para a indústria aqui se instalar. Elas não vêm à toa, elas não vêm de graça, porque se São Paulo não der, se o Brasil não der, a Colômbia dá, a Argentina dá, o México dá, a África do Sul também, a Indonésia, o Egito. Então, alguém vai dar incentivos fiscais para eles. Então, é uma negociação, galera. Uma negociação, seja ela qual for, qualquer negociação depende das partes. Uma quebra de braço vence o mais forte. Qualquer negociação, a negociação é uma quebra de braço, vence o mais forte. É assim que funciona. E aí quem está precisando mais? É o país pobre, doido para gerar emprego, ou é a multinacional rica que tem o mundo inteiro para ela se instalar?
Nessa quebra de braços, quem vence são as multinacionais, são as grandes empresas, são as grandes indústrias. E aí o que vai acontecer, professor? Esses incentivos, na verdade, seriam o quê? Esse incentivo, professor? A redução da carga tributária, galera. A redução da carga tributária. Sejam os impostos, repito, municipais, sejam os impostos estaduais, sejam os impostos federais. Vai depender do acordo. Pode ser os três juntos. Bom, vou me instalar lá em Sobral, vou me instalar no Crato, porque o Brasil está me dando isso, o governo do Ceará está me dando isso, e o prefeito está me dando isso. Prefeito, até terreno dá, galera. Você acha que essas grandes indústrias compram terreno? Compram de forma alguma. A prefeitura dá, ó, vou te dar o terreno e vou te dar isenção aí durante 30 anos de IPTU. Eu vou te dar isenção durante 30 anos dos impostos municipais ao governo do estado. Pois tá bom, eu vou retirar o imposto PIS, o imposto da tua conta de energia, o ICMS, e o governo federal vai reduzir o PIS, o COFINS e o IPI na sua linha de montagem. Pronto, ele faz o acordo, costura o acordo, negócio porra, assim aqui, durante quanto tempo isso aqui? 30 anos. 25 anos, 35 anos, aí sim, aí eles se instalam nos países pobres. Então, isso aconteceu ao longo do século, da segunda metade do século XX. E aí, galera, esses incentivos fiscais, eles são uma das grandes discussões hoje no Brasil. Por quê? Porque é uma análise muito criteriosa, que a gente deve ter muita calma nessa hora. Porque assim, ó, se nós compararmos um pequeno e um grande, o que acontece? O produtor grande, ele tem toda essa força a seu favor. Então, ele recebe aí uma ajuda do governo, chamada de incentivos, que lá no final das contas, ele economiza, um exemplo, vou criar aqui um número fictício, ele economiza por ano cerca de 10 milhões de reais. 10 milhões, um exemplo, tá? Ele economiza cerca de 10 milhões de reais, ou seja, 120 milhões por ano. 120 milhões por ano, a empresa não vai pagar imposto. Olha que interessante. Mas quando o pequeno vai abrir uma fabriquetazinha, rapaz, vou produzir bolsas, vou produzir calçados, vou produzir camisetas. Aí esse pequeno, ele vai ter incentivo fiscal? Não. Não vai ter incentivo fiscal. E aí o que vai acontecer? Vai gerar uma sensação de desigualdade. Poxa, o cara que tem dinheiro, que é o grande, ele tem o benefício. E o cara que não tem dinheiro, que é o pequeno, ele não tem. Dá a entender que o pequeno, ele paga toda a carga tributária. Quem é empresário sabe o que eu estou falando. Quem tem um pai empresário sabe o que eu estou falando. O Estado é um sócio. O Estado é um sócio da empresa que nem pisa na empresa. Ele vai lá só no dia primeiro pegar a parte dele, que é a carga tributária gira em torno de 40% do faturamento da empresa. É algo revoltante. E o Estado não dá um benefício para ele. Quando eu falo Estado, é o poder público. Então, o cara que tem uma pequena padaria, ele é obrigado a pagar toda a carga tributária. E o cara que tem uma grande indústria, ele tem um incentivo. Olha aí, então é como se o pequeno pagasse para o grande, galera, existir. Aí vem a contrapartida. Não, peraí, professor, dá licença, mas calma aí. Não é assim não, professor. Por quê? Porque o grande, ele não gera um imposto direto, mas ele gera... Não, Fernando, foi não, viu? Mas ele gera o imposto do efeito dominó. A indústria de calçados Grendene, na cidade do Crato, ela não paga determinados impostos, vírgula. Porém, a quantidade de empregos que ela gera vai ser um grande benefício para o município, porque a cada 15 dias ela injeta milhões no comércio do Crato, que esses milhões injetados no comércio do Crato vão dinamizar o comércio e vão aumentar a arrecadação da prefeitura. Então é esse argumento dos grandes, que é um argumento forte. Bom, eu não pago direto, mas eu pago indireto. Eu proporciono dinamismo econômico.
Eu proporciono, quando a Volkswagen chegou, ela vai contratar ali 5, 10, 15 mil funcionários diretos e indiretos. Então, são 5, 10, 15 mil pessoas a cada mês recebendo salário, comprando, consumindo. E aí, esse processo vai gerar o efeito dominó positivo para o Estado. Em contrapartida, os pequenos são os... Olha aí, galera, que informação. Os pequenos e médios empresários no Brasil são os que mais geram emprego. Os pequenos e médios empresários do Brasil são os que mais geram empregos, até mesmo porque as grandes indústrias, elas estão se inserindo na terceira e quarta revolução. Eles estão automatizando o processo. Então, chegará uma hora que a indústria não vai mais contratar como contratava há 30, 40, 50 anos. Deu para entender aí? Então, há essa discussão dos incentivos fiscais que o Estado abre mão da arrecadação para atender aos interesses das grandes empresas, das grandes indústrias, tá bom? Beleza? O Gabriel Dino pergunta, e o que é o capital de giro? Nada mais é, Gabriel, um dinheiro que o empresário, geralmente é o pequeno, né? Quem fala em capital de giro é o pequeno. Por exemplo, eu abro uma padaria, gastei ali 200 mil reais para abrir uma padaria no centro de Juazeiro, e aí eu preciso, além desse investimento para abrir a padaria, o capital de giro, 100, 200, 300 mil, para eu poder movimentar a minha empresa, porque eu não posso, se eu não tiver o capital de giro, na hora que eu abrir a empresa, eu vou ter que vender pão para poder arrecadar dinheiro para comprar matéria-prima. E se não vender pão, eu posso fechar a padaria daqui a 3 meses. Então, o capital de giro é um dinheiro que ele tem como objetivo segurar ali o movimento no início de um negócio e, no futuro, poder proporcionar um melhor dinamismo para a empresa. De repente, o cara está aqui, ó, vai ter uma alta no trigo segunda-feira. Então, se a gente não comprar agora, a gente vai ter que comprar mais caro segunda-feira. O capaz pode ir aí 2 carretas de trigo. Eu não tenho dinheiro. Não, tem sim, o capital de giro está lá. Então, o capital de giro ele vem, cobre essa necessidade e aí eu continuo dinamizando o meu comércio. Deu para entender, Gabriel? Beleza? Então, o que vai acontecer, professor? Eu vou ter os países pobres oferecendo mão de obra barata, incentivos fiscais, eu vou ter fracas leis ambientais, fracas leis trabalhistas, eu vou ter fracos sindicatos. Olha aí, ó, tudo que o empresário gosta. E aí, pessoal, de quebra, eu vou ter insumos mais baratos. Pessoal, o que seriam esses insumos? A energia, a matéria-prima, os produtos que eu devo comprar para fabricar o meu produto. Ah, estou entendendo, professor. Então, a conta de energia da indústria, a matéria-prima, né? O minério de ferro que ele vai comprar, os estofados do automóvel, a borracha que é mais barata. Então, tudo aqui vai ser mais barato, né? Sem falar que de quebra, eu amplio o meu mercado consumidor. Olha que interessante, o mercado consumidor ele vai ser ampliado pela chegada das indústrias dos países pobres. Aí, ó, quer um exemplo? Vamos lá, bora para exemplo. Lá nos anos 50, quando a Volkswagen chegou ao Brasil, somente rico tinha carro. Somente os ricos tinham automóvel, galera. Isso foi até os anos 90. Anos 60, 70, 80, 90, automóvel era um artigo de luxo. E a Volkswagen segurando. Quando vem a década de 90, o que vai acontecer? A popularização do automóvel no Brasil. E aí, aquele investimento que a Volkswagen fez, chegando em São Paulo lá nos anos 50, hoje valeu a pena? Claro que sim. Quantos carros a Volkswagen vende por hora no Brasil? Olha aí o mercado consumidor que ela construiu ao longo desse tempo, a relação de confiança, oferecendo produtos de qualidade, foi durante muito tempo, né? O automóvel Gol, ele passou quase 30 anos como o carro mais vendido do Brasil. Então, valeu a pena a Volkswagen, a Fiat, a Ford, toda essa galera chegar no Brasil, porque eles ganharam todos esses incentivos e, de quebra, a questão também da ampliação do mercado consumidor. Ah, professor, então beleza. Então eu posso dizer que o Brasil se encaixa nesse cenário aqui? Se encaixa, apesar de que o Brasil
ele vai se industrializar, pessoal, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Vai ser daqui a pouco vai ser o Brasil. O Brasil, o início do processo de industrialização brasileira vai ser antes da Segunda Guerra Mundial. Porém, após a Segunda Guerra, ele intensifica esse processo com o JK e com os militares e o restante do mundo começa a se industrializar. Porém, quando ocorre essa descentralização da industrialização do mundo, professor, você vai ter o quê? Você vai criar dois grupos. Dois grupos? Quais são os grupos? Vamos lá. O primeiro grupo vai ser a plataforma de exportação. Olha aí, galera, quando os países pobres recebem essas indústrias, criam-se dois grupos. Um grupo chama-se plataforma de exportação e o outro, substituição de importações. Olha aí, galera, plataforma de exportação, substituição de importações. O que isso quer dizer? Prestem bem atenção. A plataforma de exportação foi aquele país pobre que recebeu as indústrias e que não existia mercado consumidor interno. Como eles não possuíam mercado consumidor interno, tudo que eles produziam era tudo voltado para a exportação. Exemplo, professorzinho, os tigres asiáticos, coloquem aí. Os tigres asiáticos são os exemplos de plataforma de exportação. Quando os tigres asiáticos se industrializaram lá no final dos anos 50, chegando na década de 60, eles não tinham nada internamente. Então, tudo que eles produziam era para o mercado externo. Ah, professor, era para exportação. Daí o termo plataforma de exportação. Ah, agora que eu entendi. Então, pronto, tá aí, ó. Plataforma, repete, professor. Plataforma de exportação são os produtos que se industrializaram, os países que se industrializaram com a produção voltada para o mercado externo. Uma produção voltada para o mercado externo. Já o modelo, já o modelo substituição de importações foi o caso do Brasil, hein, Paloma? O Brasil, Paloma dos Ventos, o Brasil, o México, a Argentina, aí você coloca como exemplo América Latina. Ah, professor, plataforma de exportação, tigres asiáticos, substituição de importações, América Latina. Aí, entre parênteses, Brasil, Argentina e México, os três países mais industrializados. Qual é a diferença? A diferença, o nome já está dizendo, ó, substituição de importação. Como é? Ao invés de importar, eu vou produzir. Ao invés de importar o produto, eu vou produzir. Eu não entendi. Vamos para a prática. 1910. 1910, cara. Galera, em 1910, existiam automóveis no Brasil? Sim. Os barões do café tinham carros. Só vendo as novelas da época. Os barões do café tinham carros. Os barões do café tinham automóveis. Os banqueiros tinham automóveis. Mas o Brasil não tinha fábrica de automóveis. Não. E como é que esses carros existiam? Importávamos. Havia a importação de produto industrializado. O Brasil era um grande comprador de produto europeu, leia-se inglês e francês, e também produto americano. Ah, então nós não tínhamos, né? Não. O que é que nós tínhamos? Café, cacau, algodão, gado. Ah, estou entendendo. E aí, quando o Vargas assumiu o país, dá início ao nosso processo de industrialização, aí o Vargas diz, rapaz, ó, vamos parar de importar. Vamos passar a produzir em casa. Olha aí, vamos deixar de comprar pizza. Vamos agora fabricar pizza em casa, é mais barato que a gente se diverte. Ah, professor, melhor, né? Então isso chama substituição de importação. A produção industrial vai substituir a importação. Por quê? Diferente dos tigres asiáticos, no Brasil, no México, na Argentina, já existia o quê? O mercado consumidor. Olha aí,
responde já, Carlinhos, já existia o mercado consumidor. Lá na Ásia não existia, lá em Hong Kong não existia, lá na Coreia do Sul tinha acabado de sair de uma guerra, como é que tem mercado consumidor? Eles não tinham mercado consumidor, era tudo rural. Então o que eles produziam era exportado. No Brasil, não. O modelo substituição de importação, não. Aqui já tinha um mercado consumidor, aqui já comprava produto. Então, rapaz, ó, não importa mais, abre aqui uma fábrica e aí começa o processo de industrialização brasileira. Deu para entender, galerinha, a diferença entre plataforma de exportação e substituição de importação? Deu? Deu para entender? Por gentileza, me responda aí. Boa, boa, deu, né? Então, ó, hoje, obviamente, hoje, tanto a América Latina como os tigres produzem para dentro e para fora. Ali é só o início. Hoje, eles produzem para o mercado interno e para a exportação também. Tá bom? Beleza, vamos para as duas perguntinhas aqui. O Carlinhos, as grandes guerras tiveram relação direta com essa desindustrialização, né? Carlinhos, teve sim, teve sim. O Brasil, por exemplo, ele vai ser beneficiado com a Primeira Guerra Mundial. Os americanos se industrializam e parte dessa industrialização os Estados Unidos vão dividir com a América Latina. Perfeitamente. Excelente observação. Tá? Fernandinho, era que o Brasil deveria fazer hoje também, né? Uma das saídas da crise. Tu está falando em industrialização. Sim, já falamos sobre isso, Fernando. Sem dúvida alguma, hoje o Brasil deveria criar uma política de industrialização. O Brasil deveria voltar a criar o que nós chamamos de nacional desenvolvimentismo. Lá na frente vamos falar sobre isso, cara. O nacional desenvolvimentismo brasileiro, tá? Que foi entre os anos 30 e anos 80, 50 anos. Galera, durante 50 anos, o Brasil, durante os anos 1930 e 1980, foi um dos países que mais cresceram no planeta. Foi um dos... Vou repetir, tá? Parece piada, parece mentira. Mas o Brasil apresentou um dos melhores números econômicos lá no século XX. E ele não conseguiu repetir isso na atual conjuntura. Não conseguiu, pelo contrário. Lá na frente, cara, vocês estão loucos para chegar no Brasil. Vocês estão loucos, já eu chego no Brasil. Beleza, exatamente. Tivemos anos, o Fernando, que, por exemplo, na época dos militares, o Brasil cresceu 10% ao ano. 1969, 1970, 1971, o Brasil crescia, em média, 10% ao ano. Coisa de louco. Coisa de louco. É a China hoje. É a Índia hoje. Tá bom? Beleza. Aí, para fechar essa tela aqui, pessoal, para fechar. Aí, isso faz com que eu crie dois grupos. O grupo dos países de industrialização clássica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, né, Japão. E nós, os países pobres, somos considerados país de industrialização tardia. Por que tardia? É só ver a data. Os países ricos, século XVIII e século XIX, os países pobres, século XX, tardiamente nos industrializamos. Ainda tem um tardia, né? Hoje ainda temos aí, por exemplo, os novos tigres asiáticos começaram a se industrializar agora, nos últimos 30 anos. Os novos países asiáticos, os novos tigres asiáticos, desculpem, começaram a se industrializar nos últimos 30, 20 anos. Meu Deus, quem é, professor? Me dê um exemplo, claro. Vietnã. O Vietnã era um país altamente fechado, arrasado pela guerra, pobre, agrário, todo mundo no campo, e está aí hoje o Vietnã em um grande, em um rápido, em um intenso processo de industrialização. Beleza? Que o Donald Trump está batendo nisso. Ele está jogando pesado com a Ásia, ele sabe que a Ásia está roubando as indústrias americanas, ele sabe que a Ásia está roubando... É uma estratégia de sobrevivência. Os empregos dos Estados Unidos, o que ele está fazendo, ele está intensificando a fiscalização global
nos países que estão se industrializando agora, com certeza essa industrialização foi igual a da Inglaterra, foi igual a nossa, foi igual à industrialização da China. No início nada funciona, não tem lei, não tem regra, há exploração, há trabalho escravo. Aí ele está aproveitando esse momento, está intensificando as fiscalizações lá na Ásia para dizer, ó, tá aí, vocês querem comprar produtos do Vietnã, querem comprar produtos da China, querem comprar produtos da Indonésia, os caras lá estão botando os meninos para trabalhar. Não comprem produto da Ásia, porque lá é mão de obra escrava. Então, ele está nessa pauta. Só lembrando que os Estados Unidos já fizeram isso, o Brasil, a China, a Inglaterra, nós falamos. Lá no início da Revolução Industrial, eram as piores relações trabalhistas do mundo. Foi daí que surgiu ali a necessidade de um novo sistema, surgimento do socialismo utópico. Ah, professor, foi mesmo, muito bem. Então tá aí. Johanna. Só que a industrialização não significa necessariamente boa, Johanna. Excelente observação, que eu já tinha feito em momentos anteriores, mas você reforça essa ideia. Muito bem, galera. Vou trazer para todos vocês a colocação da Johanna, muito interessante. Ó. Só que a industrialização, professor, não significa necessariamente melhoria no IDH. Não necessariamente. Perfeito. Mas é importante, Johanna. Foi o problema do Brasil. Vamos fazer o bolo crescer. É industrializar. Vamos fazer o bolo crescer. Significa o quê? Industrializar o país. Porém, quando o bolo crescer, nós temos que repartir o bolo. É aí que está o detalhe, Johanna. Quando o bolo crescer, nós temos que repartir o bolo. Que metáfora é essa? Eu não estou entendendo nada. O país industrializou, mas não distribuiu riqueza. Mas não distribuiu renda. Não adianta nada o teu pai passar a ganhar 250 mil por mês, se tu ainda vai viver na mesma. Se tu ainda vai andar de Topic, lá na Barbalha, lá para o Juazeiro, se tu ainda vai com dinheiro contado, dar passagem, perder uma moeda, ou voltar a pé para casa, então vou pegar as inteiras aqui com uma amiga minha, em Paloma, Topic, zona de Araripina para Juazeiro. Não! Se o pai dela começar a ganhar, a mãe dela começar a ganhar 250 mil reais, ela vai morar na Europa, ela vai viver melhor. É assim, não adianta o bolo crescer se eu não vou reparti-lo. Não adianta gerar riqueza se eu não vou distribuir. Foi o que a Europa fez, foi o que os Estados Unidos fizeram, foi o que o Japão fez, é o que os tigres asiáticos vêm fazendo. Eles cresceram e dividiram. Aí isso, Johanna, impacta diretamente no IDH. Você proporciona, eu sempre trago isso, uma coisa é a gente falar... crescimento econômico, outra coisa é desenvolvimento econômico. O que houve no Brasil? Crescimento econômico, no nacional desenvolvimentismo. Mas o desenvolvimento não aconteceu como deveria. A miséria continuou, as favelas cresceram, a violência aumentou. Olha aí, o déficit habitacional aumentou, a desigualdade aumentou. Que eu diga Fortaleza. Já falamos isso aqui, vou repetir. Dentro de Fortaleza, eu tenho um bairro chamado Meireles, que o IDH dele é 0,9. IDH de Noruega. E tem outro bairro do outro lado da cidade, chamado Bom Jardim, que o IDH é 0,2. Dentro da mesma cidade. Olha aí, 0,9, 0,2. Mano, uma Noruega e uma Libéria dentro de uma mesma cidade. Daí Fortaleza ser uma das cidades mais violentas do mundo. Segregação, exatamente. Daí, ó, Fortaleza cresceu, o turismo cresceu, os negócios cresceram, o comércio cresceu, o porto chegou, os parques industriais estão aí, mas a desigualdade continuou. Então, Johanna, você tem completa razão. Industrializar por si só não resolve. Eu tenho que industrializar e mais distribuir a riqueza que a industrialização está proporcionando. Tá bom, Johanna? Beleza? Concentrou, exatamente, Fernando. Isis. Professor,
Você viu que uma cientista chinesa revelou que o coronavírus foi criado em um laboratório chinês? Não sei isso, tá? Cuidado isso, com essas informações que eu vi aqui veicular. Você tem que divulgar essas informações quando você vê assim, rapaz, ó, os principais sites, os principais jornais, os principais tabloides estão divulgando a notícia. Se eu vir no Facebook aqui, aí fica difícil até a gente fazer uma análise como essa. Tá bom? Beleza? Vamos lá, galera. Então tá aí, ó, industrialização clássica, que hoje, essa galera da industrialização clássica faz parte de quem, galera? Faz parte dos países de industrialização moderna, tá? Os mesmos países da industrialização clássica, você puxa uma setinha e bota atualmente são os países de industrialização moderna. Ah, professor, muito bem, muito bem. Então, daí, galera, esse perfil da concentração e da descentralização da indústria no mundo, tá bom? Beleza? Vamos aqui, antes de falar de Brasil, isso aqui é meio chato, mas é legal. Antes de falar de Brasil, vamos trazer aqui um decorebinha da classificação das indústrias, tá? Importante, porque quando eu falo lá no Vargas, ó, já que o Vargas foi o cara da indústria de base, já o JK, indústria de bem de consumo, para você entender, já quando chegar tudo bonitinho. Vamos lá, classificação da indústria. Uma coisa é você produzir pendrive de quinta categoria. Galera, pendrive como esse aqui, ó, da Multilaser, 8 GB, aqui, ó. Esse pendrive aqui é um produto de quinta categoria hoje. Hoje qualquer país faz isso aqui é uma montagem, uma tecnologia muito simples. Eu, Rafael Moreira, quando mais jovem, um pouco mais jovem, eu conheci um fabricante disso aqui, que o nome dele, sabe, hoje é a Multilaser que faz. Na época, sabe quem era? A Huawei. Na época, há uns 15, 20 anos, era a Huawei. Olha aí, a Huawei era quem fazia esses eletrônicos made em China, made em Singapura, made em Hong Kong, made em Taiwan. Olha o que é a Huawei hoje. Olha que maravilha, olha que observação, assim, quem sabe a Multilaser daqui a um tempo, quem sabe a Positivo, que é a nossa, que começou montando, quem sabe a Ibite, que é a empresa cearense. A Ibite é uma monta, vocês devem conhecer, já ouviram falar na Ibite. A Ibite é uma empresa cearense daqui de Fortaleza, né, professor? Que ela começou fabricando computadores, notebooks, comprando tudo da Ásia. E aqui só montava e botava o selo Ibite. E aí, quem sabe, daqui a 30 anos, a Ibite se transforma em uma grande empresa de tecnologia. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Não é a regra do Brasil. É a regra da Ásia. É a regra da Europa. É a regra lá dos Estados Unidos. Mas isso pode acontecer, tá bom? Então, quando a gente fala em indústria de pendrive, indústria de smartphones, indústria de automóveis, palito de fósforo, é tudo indústria. Mas, para melhor compreender, a gente faz uma classificação. E aí, essa classificação é feita da seguinte forma. Preste atenção. Ó, vamos ter quem, professor? Vamos ter a indústria extrativa. Primeiro tópico, coloque aí. Indústria. Professor, Gabriel Dino está perguntando. Muito bem, me perdoa, Gabriel. Quem é a Huawei hoje? Eu queria só essa pergunta. É aquela história, Gabriel. Eu dei a bola para tu e tu me botou na cara do gol. A Huawei hoje é a maior produtora de tecnologia 5G do mundo. Hoje, quem falar em 5G, tecnologia de telecomunicação 5G, tem que pedir a benção à Huawei. É ela quem tem a tecnologia e é ela quem fabrica os equipamentos para a instalação da tecnologia nos países. É exatamente essa a grande polêmica, Gabriel, que a Huawei está na frente dos Estados Unidos e os americanos estão acusando que a Huawei está trabalhando para o governo chinês. Porque quando um país instala tecnologia de telecomunicação, como essa 5G, ele vai ter acesso a muita informação privilegiada, tanto de governos, como de empresas, como de pessoas.
E aí é como se a China estivesse colocando uma mão no controle do planeta Terra. A China vai dominar o mundo, se não mais. Sim, isso é uma tendência, né? Entendeu, Gabriel? Então, Huawei hoje é uma grande empresa chinesa de tecnologia. Por isso que eu falei, quem sabe um dia a nossa Byte possa se transformar, não no Huawei, mas o próximo Huawei, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro tipo de indústria, indústria extrativa. A indústria extrativa, olha aí, galera, o extrativismo. O extrativismo, quando ele é praticado em grande escala, em escala industrial, ele passa a ser uma indústria extrativa. Uma coisa é o garimpeiro, ir lá por meio da floresta amazônica, caçar gramas de ouro. Outra coisa é a Vale do Rio Doce produzir milhares de toneladas de minério de ferro por dia, com todo esse equipamento e com toda essa estrutura. Então, a gente pode trazer a mineração, coloca aí, mineração e extração de petróleo. As duas imagens, a de cima é a mineração, embaixo é a extração de petróleo. A Petrobras, lá em alto mar, ela é classificada como uma indústria extrativa. Ela pratica o extrativismo em intensa escala. Beleza? É um tipo de indústria muito importante, inclusive, e que o Brasil, olha aí, galera, nós fizemos o dever de casa lá no Nacional Desenvolvimentismo. O problema é que a gente não deu consequência. Tá aí, ó. Hoje o Brasil tem. Hoje o Brasil não precisaria de ninguém para fazer esse trabalho. A extrativa é a Vale, que já não é mais estatal, é privatizada, e a outra é a Petrobras. Duas companhias ex-estatais, duas companhias brasileiras e que hoje são referência no mercado global. Tá aí, o Brasil tem isso aqui, né? Tem, professor, graças a Deus. Além da indústria extrativa, nós temos quem? Hein? A indústria da construção, galera. A indústria da construção é exemplo de indústria. Pessoa, construir casas, construir apartamentos, construir viadutos, túneis, pontes, isso é indústria, você está pegando matéria-prima e transformando em um produto final. Você está transformando matéria-prima em produto final, pessoal. É indústria, tá? Chamada de indústria da construção civil, que o Brasil também tem. O Brasil tem várias das maiores construtoras. O cruel foi que se meteram com corrupção, infelizmente, ou cresceram graças à corrupção, ou a corrupção foi importante, não sei. Mas o importante é dizer que, por exemplo, a construtora Odebrecht, que hoje aí, que durante muito tempo, nos últimos 6 anos, esteve presente nos noticiários policiais, pessoal, a Odebrecht, lá fora, é uma das mais conceituadas construtoras do universo. Obras faraônicas, de hidrelétricas a aeroportos, passando por rodovias, ferrovias e túneis. Não é toda construtora que tem esse know-how, que tem essa tecnologia, que tem esse conhecimento para fazer esse tipo de obra. Construção de usinas nucleares, construção de usinas hidrelétricas, construção de aeroportos, negada. É fascinante. Porém, infelizmente, há o outro lado da história dessa construtora. Também, o que eu quero dizer? Que o Brasil também tem. Que o Brasil também tem. Aí vem também a indústria de transformação, galera. A indústria de transformação é a indústria propriamente dita, tá? A indústria de transformação é a indústria propriamente dita, que se divide em quê? Olha aí, que se divide em indústria de base. Olha aí, pessoal. Pessoal, quem é a indústria de base, hein? Galera, nós estamos investindo nosso tempo aqui nesses conceitos para na frente a gente navegar, a gente voar, tá bom? Beleza? O que é a indústria de base? A indústria de base, o seu nome já está dizendo, ela é a base de uma cadeia produtiva. E como é que eu posso colocar numa provinha, professorzinho? Indústria de base é a indústria que utiliza muita energia e muita matéria-prima. Indústria de base é a indústria que utiliza muita energia e muita matéria-prima.
Exemplo, professor. Exemplo, nós temos também. Professor, nós temos tudo, né? Pois é, só não temos sorte. Ó, nós vamos ter, sabe quem? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Bota aí, siderúrgicas. As siderúrgicas são exemplos de indústria de base. Nós temos uma siderúrgica a nível global, é a CSN, a COSIPA. Chegou agora recentemente a Dongkook Steel, a companhia siderúrgica do Pecém, uma parceria entre brasileiros e coreanos, coisa mais linda. Ah, pessoal. E a indústria de base, pessoal, segura aí, Fernando. A indústria de base é importante. Por quê? Eu acabei de dizer, ela é a cadeia, ela é a base da cadeia. Se eu pensar em fabricar geladeira, galera, eu tenho que ter indústria de base. E se eu quiser fabricar carro, aí é que tem que ter mesmo. E se eu quiser fazer obras? Galera, toda obra tem aço. Toda obra tem que ter aço na construção, nos pilares de um viaduto. Ah, professor. Então o cara tem que começar pela base, né? Foi o que o Vargas fez. Foi tudo correto. Foi tudo interessante. Meu Deus do céu, pessoal. Meu Deus do céu. Aí o Fernando pergunta, um dos problemas é o monopólio. Aí é outra história, a questão política, não fala da questão técnica. De fato, as questões políticas são terríveis e eu não vou citar neste momento, porque dá vontade de chorar. Vamos lá. Então, professor, vamos ter a indústria de base, que é a base de uma cadeia produtiva, a indústria que utiliza muita matéria-prima e muita energia, muito bem. Aí, além da indústria de base, eu tenho a indústria de bens de capital. Olha aí, galera, importantíssima também, indústria de bens de capital. Ah, professor, como é essa indústria de bens de capital? Galera, são empresas que produzem para outras empresas. Bem simples. Empresas que produzem para outras empresas. Como assim, professor? Galera, quando tu chega vamos para a padaria. Adoro uma padaria. Ó, presta atenção. Você chega lá na padaria, a padaria é comércio. Mas atrás da padaria tem uma indústria, uma fábrica. É uma fábrica de alimentos. Tem a panificadora. Ah, é minha pessoa. Padaria é onde vende, só que lá atrás tem a panificadora. Então lá é uma indústria. É uma indústria que não pode. Então, quando tu entra na panificadora, e eu, inclusive, cara, morei 20 anos ao lado de uma. Todo dia eu cheirei um pãozinho bem gostosinho. Uma delícia. Eu sou gordinho assim, tá? Presta atenção. Aí o que acontece? Simplesmente, lá na panificadora, nós temos a máquina de sovar o pão, nós temos a máquina de assar, nós temos a máquina de cortar, nós temos a máquina de mexer a massa, nós temos várias máquinas. Concorda comigo? Só que temos que pensar que alguém fabricou aquela máquina. Correto? Então, a fábrica, a empresa, a indústria que fabrica aquela máquina é uma indústria de bens de capital. Ela fabricou para outra indústria fabricar o seu produto. A fábrica de peças, a fábrica de motores, a fábrica de maquinário, ela é muito importante também em uma cadeia produtiva. Não adianta eu instalar a fábrica da Volkswagen no Brasil se eu não tiver o aço para o carro e se eu não tiver as fábricas de máquinas para produzirem o automóvel dentro da Volkswagen. Deu para entender, pessoal? Deu, Paloma? Você compreendeu aí? Belezinha? Ok? Tranquilo. Aí vem a Bia, Bia Moreira. Professor, diferencie indústria de construção e indústria de base. Por favor. Please. Now. Vamos lá. A indústria da construção, Bia, é a construção em si. É a construção em si, as obras. Vamos construir uma ponte. Vamos construir um condomínio de apartamentos. Vamos construir um viaduto. Vamos construir uma hidrelétrica. Isso é indústria de construção. Beleza? Beleza. Porém, Bia, lá na minha construção da hidrelétrica, eu preciso de cimento? Muito, professor. É tanto cimento que tem que ter os caminhões fazendo cimento a toda hora, a todo instante, para encher aqueles paredões. Então, a indústria que fabrica o cimento é a indústria de base. A indústria que fabrica o aço,
que vai lá no viaduto, que vai lá no prédio, que vai lá na hidrelétrica, é a indústria de base. Então, a indústria de base, ela fabrica o aço, ela fabrica o ferro, ela fabrica o alumínio, ela fabrica o óleo diesel, ela fabrica em grande escala para uma cadeia produtiva. Já a indústria da construção é a construção em si. Eu fui claro, Bia? Ou não? Caso contrário, eu explico de novo de outra forma. Beleza? Ok? Show de bola. Samuca Souza, grande Samuel, sua lousa mágica do celular. Né? E a bonificadora é uma indústria de bem de capital para a padaria, que é bem de consumo. Não, Samuca. A padaria é o comércio. A padaria, ela vende o pão. A panificadora é a indústria de alimento, é uma indústria de bem de consumo. Aí sim, a panificadora, beleza? Aí a indústria de bem capital é aquela fábrica que produz as máquinas que são usadas lá na panificadora. Compreendeu? Belezinha? Ok? Que, por sua vez, essa fábrica que fabrica para a padaria, para as máquinas da padaria, ela já precisou do aço, da siderúrgica. Olha a cadeia produtiva, tudo começa lá na indústria de base. Tudo começa lá na indústria de base. Deu para entender aí? Tranquilidade? Tranquilo, professorzinho, arrepia. Além da indústria de base, além da indústria de bens de capital, nós temos as mais comuns. Aí, ó. As mais comuns são elas. As mais comuns são essas empresas, né, professor? Exatamente. A indústria de bens de consumo. Por que são as mais comuns? Porque nós temos acesso direto a eles. Né? Nós temos acesso. Ah, professor, muito bem. Tá aí, professor, a fábricazinha da Coca-Cola. Ah, professor. Nós temos 3 tipos aqui, tá? Aqui nós temos 3 tipos. A indústria de bens de consumo não duráveis, semiduráveis e duráveis. Tá? Indústria de bens de consumo não duráveis, indústria de bens de consumo semiduráveis, indústria de bens de consumo duráveis. Qual é a diferença? O nome já está dizendo. Não durável, ou seja, alimento, bebida, cigarro. Ah, muito bem, professor. Chicletes, chocolatinho. Semiduráveis. Não, vamos para outra ponta. Essa semidurável é novo. Quando eu estudei não tinha, não. Na outra ponta, duráveis. Automóveis. Duráveis, automóveis. Eletrodomésticos. Ninguém compra geladeira toda semana. Ninguém compra geladeira todo ano. Ah, professor, é mesmo, verdade. Comida come todo dia. Bebida também. Ah, é verdade, por isso que não dura. É, exatamente. E quando tem adolescente em casa, não dura mesmo, não. Aí quem é o semidurável, professor? O semidurável. A gente fala que roupas / calçados. Coloca aí. Roupas e calçados são exemplos de indústrias semiduráveis, né? Na minha época, uma roupa durava que só a perna, durava 5, 6 anos, aquela calça boa, a gente ia para o colégio, para a missa, para o batizado, né? No Natal. Hoje, mais não. Hoje, usou 3 vezes, já está repetida, já não é mais durável, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, tá aqui, galera, essa é a classificação das indústrias, tá? Essa é a classificação das indústrias. Levem com muito carinho que essa informação aí, essas informações serão importantes quando nós falarmos de indústria brasileira, que eu vou começar agora. Eita, Paulo Pereira, vai começar agora, né? Ó, cheguei onde eu queria chegar. Ai, professor, o senhor chegou. A indústria brasileira, vira a página, muda o capítulo, né? Muda o capítulo, agora é aula 20. Aula 20, indústria brasileira. Fizemos aí um apanhado geral, tipos de indústria, distribuição da indústria, evolução da indústria. Ana Clara, volta ligeirinho. Na hora, minha joia, volta tudo que eu vou copiar. Eu só bater um print. Vou bater um print, vou postar no Instagram e marcar. Foi fácil, tá aí, ó. Tá aí, professor. Tá aí a classificação das indústrias. Dispõe, Ana Clara. Vamos lá. Galera, deu tudo certo, né? Que bom. O petróleo é nosso. Eita, indústria brasileira. Ô, negada, indústria brasileira. Gostaria eu de estar aqui falando outra história, né? Gostaria eu falar aqui para vocês, se o Barão de Mauá tivesse dado certo,
o Brasil tivesse sido industrializado no século XIX, assim como foi Rússia, assim como foi Bélgica, França, Alemanha, Itália, Japão, Canadá, Estados Unidos. Todo mundo foi no XIX e nós tivemos essa oportunidade, mas não deu, tudo bem. Não deu, pula essa cena. Mas aí, mais tarde, o Vargas, ele deu uma grande investida em indústria, vamos já falar do cenário, né? E aí veio o JK, abriu o mercado para as multinacionais, e aí vieram os militares, os 21 anos de militares, e esses 21 anos são divididos em dois momentos, o momento da farra e o momento da conta. A conta chega, e ela chegou, infelizmente. Mas o país cresceu muito com os militares também. Tem que ser dito. Nós temos que colocar o viés político em quinto plano para a gente trabalhar esse tema que é muito importante. E hoje a gente vê um país que vem abandonando essa política de industrialização. Isso é terrível. Isso é terrível por quê? Porque nós temos exemplos de que indústria ela é importante para o crescimento e o desenvolvimento. Para os países ricos pode não ser. Eles têm tecnologia, eles têm um bom capital social. Lá nos Estados Unidos, na Alemanha, não tem tantos miseráveis como nós temos no Brasil. Aí, para eles podem se dar o luxo de se industrializar e investir na robótica. Beleza. Mas a gente está vendo, do outro lado do mundo, que lá na Ásia, os países que estão apresentando um crescimento fascinante são países que estão apostando na indústria. Foi assim, está sendo assim com os novos tigres. Foi assim com a China. Acabei de dizer, a Huawei, fabricante de pendrive vagabundo, hoje é uma produtora de tecnologia que coloca o mundo inteiro de joelhos. Está lá abrindo confusão com o mundo, uma empresa, abrindo confusão com o Reino Unido, com os Estados Unidos, já mandou o recado para o Brasil. Brasil, se não quiser os nossos serviços, não tem problemas. Mas vai ter problemas com a China, comercialmente falando. Então, assim, por quê? Eu sou melhor, por que vocês vão me contratar? Entendeu aí? Foi assim com os tigres asiáticos, foi assim com o Japão. Então, a indústria, galera, ainda é sinônimo de crescimento. Mas, infelizmente, não é assim que o Brasil observou. Quando eu falo Brasil, não entenda Bolsonaro. Entenda os últimos 30 anos. Inclusive, os 13 anos do PT também contribuíram para essa desindustrialização brasileira. Inclusive, os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso também contribuíram para a desindustrialização brasileira. Caramba, professor, que história, né? Vamos lá, vamos começar essa história. Vamos lá. Fernando, infelizmente, de 90 só privatizaram e não focaram na indústria. Exatamente. Uma coisa é vender e outra coisa é fortalecer. A gente não fortaleceu, nós quebramos. O que nós temos de indústria brasileira como referência, infelizmente, não é regra, é exceção. Eu te dou aqui, rapidamente. Aqui, bem pertinho daqui, a fábrica Fortaleza, todos conhecem, Grupo M. Dias Branco. É uma multinacional. É uma multinacional brasileira com sede no Ceará. Que maravilha! Que incomoda a maior indústria de alimentos do mundo, que é a Nestlé. Cara, eu já ouvi isso de um vendedor da Nestlé. Aqui no Ceará, aqui no Nordeste, a Nestlé tem muita dificuldade por conta da existência dessa empresa cearense. Olha que maravilha. Olha que se essa história fosse regra, não fosse uma exceção, nós com certeza estaríamos em outro nível. Sabe por quê, pessoal? Eu vou dizer bem rápido. Por quê, pessoal? A partir do momento que uma Nestlé dessa ganha o espaço brasileiro, sabe o que acontece? Ela anualmente vai o quê? Enviar os royalties para a sua matriz. Então, ela tira do Brasil e manda para a matriz. Royalties. Falamos sobre isso já. Tira do Brasil e manda para a matriz. E se ela fosse brasileira, como a nossa M. Dias Branco, ela não precisa tirar para mandar. O capital fica no Brasil. Esse é o detalhe que os países ricos se atentaram. Esse é o detalhe, tá? Vamos lá para as perguntas, muitas perguntas. Samuel, Rafa, tu ainda vai falar das regiões industriais, tipo a formação dos tigres asiáticos no Reino Unido. Samuel, assim, cara, eu, na verdade, já venho falando nas entrelinhas do que a gente estava falando, né?
Quando eu falar de tigres, novos tigres, vai ser o capítulo Ásia. O capítulo Ásia, aí a gente vai falar sobre isso. Porque se eu falar agora, eu vou ser repetitivo lá na Ásia, entendeu? Por isso que eu falo apenas o essencial agora, e aí adentro nesses tigres, novos tigres, China, Japão, lá na aula de Ásia. Aí Estados Unidos, eu falo lá na aula de América, entendeu? Então, essas regiões industriais, eu trouxe, coloquei no material de vocês, para dar uma nadinha, mas eu detalho nos seus capítulos, respectivamente, tá bom? Beleza? Carlinhos. Huawei é a prova de que o capital estatal e privado dá certo. Exato. Ah, eu sou mais do Estado. Não. Ah, Não. Os dois capitais podem caminhar lado a lado. Os dois capitais podem caminhar lado a lado. O neoliberal extremo, ele odeia esse nome Estado, mas ele é o primeiro a ir lá no Estado fazer empréstimo no BNDES. Esse é o detalhe. Tá? Ele é o primeiro a querer o incentivo fiscal do Estado. Esse é o detalhe. Ele é o primeiro a entrar no programa do governo de redução de salário. Esse é o detalhe. Vai, Fernando. 90 para cá só vendem e não agregam valor. Exatamente. Não agrega valor. Esse é o detalhe. Montar, qualquer país monta. No meio do mar eu monto. No meio da floresta eu monto. No meio do deserto eu monto. Eu tenho que agregar valor. Gabriel Dino. Culpa da creme cracker passada na manteiga e assada que a Nestlé não tem vez. Não entendi, Gabriel. Culpa da creme cracker passada. Na verdade, Gabriel, a Fábio Fortaleza, ela, além da creme cracker, ela tem uma série de produtos aí que batem de frente, literalmente. Que é um exemplo, escureto com negresco. É um exemplo clássico. Escureto é o produto da Nestlé, da Fortaleza, e o escureto e o negresco da Nestlé, e as vendas são de igual para igual. Isso eu já ouvi no mercado. Cara, escureto vende muito e a qualidade é tão grande quanto a negresco, que é muito nacional. Então, isso é importante, porque o que o Fernando falou, agregamos valor, o produto é nosso, não tem royalties para enviar para nenhum país, gera emprego no Brasil. Rapaz, você não tem noção da quantidade de emprego que uma indústria dessa gera. Lá na fábrica, antes da fábrica, quando o trigo chega aqui no porto, já está gerando emprego. Quando eu pego o trigo do porto para a fábrica, já gera emprego. Lá dentro da fábrica, gera emprego. Na distribuição dos produtos, gera emprego. Na venda do produto, gera emprego. Olha que maravilhoso. E tudo isso sendo nosso, sem ter, repito pela quinta vez, sem ter que mandar royalties para fora. Então, você cresce o seu capital nacional. É por isso que o PIB dos Estados Unidos é quase 10 vezes maior que o nosso. Porque eles não mandam royalties, eles recebem royalties do mundo. Vamos lá, galera. Vai começar a história, hein? 1, 2, 3, já. Brasil, país de industrialização tardia. Já sabemos o que é. Já sabemos o que é um país de industrialização tardia. Por quê? O senhor acabou de dizer, são aqueles países que só foram se industrializar lá no século XX, né, professor? Muito bem. E hoje o Brasil, galera, é um grande mercado consumidor. Foi por isso que a estratégia das multinacionais ela foi muito bem feita. A estratégia das multinacionais foi tão bem feita que hoje, boa parte dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, sejam um produto da indústria de bens de consumo não duráveis, como alimentos, material de higiene pessoal, bebidas, seja produtos da indústria de bens duráveis, como automóveis, eletrônicos. Galera, faz uma lista na tua mente bem rápido. Qual desses produtos que você consome em grande escala, que são referência, são nacionais? São nacionais. Pouquíssimos. Raríssimos são nacionais. E aquele nacional que se destaca, galera, vem a multinacional e absorve, compra no processo de aquisição ou fusão. Tamanha é a nossa fraqueza diante do cenário global. O que não aconteceu no Japão. O Japão também era frágil. Os americanos queriam fragilizar mais ainda o Japão. O Japão, não, nós vamos fortalecer as nossas. Coreia do Sul fez a mesma coisa. Galera, pelos Estados Unidos, Samsung era apenas um fabricante de pendrive.
Está aí hoje, Samsung produz tecnologia e não é americana, não é europeia. O que o Brasil não embarcou nessa. Por qué? Vamos chegar já lá. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de industrialização, a gente vai dar o pontapé inicial com Vargas. Há alguns materiais falam pré-Vargas, antes de Vargas. Eu não gosto de falar antes de Vargas, por quê? Porque a indústria antes de Vargas era uma indústria que não era uma indústria. Como assim, pessoal? Quando a gente fala de indústria, galera, a gente tem que lembrar para vocês que existem os fatores locacionais. Vou preencher aqui no chat. Locacionais. Fatores locacionais. O que são isso? São os fatores que devem existir para um bom desempenho da indústria. Exemplo, para uma indústria existir, tem que haver energia, tem que haver rodovias / ferrovias, tem que haver um grande sistema de comunicação, tem que haver mão de obra disponível, qualificada ou não, tem que haver incentivos fiscais, tem que haver P&D, pesquisa e desenvolvimento, tem que haver mercado consumidor, tem que haver logística, que o nosso amigo Ariel está trazendo, que eu incluo nos transportes, mas tem que haver, mais do que transporte, logística. Olha aí, logística. Tem que haver um bom sistema de distribuição de água. Olha aí, galera, quantos fatores são importantes para a existência de indústria? Aí eu te pergunto, galera, vamos lá. Antes de Vargas, nós tínhamos isso aí? Tínhamos não. Então, as fábricas que existiam eram fábricas muito modestas, fábricas pequenas, era um curtume, tinha muito curtume, mata ali o bode, pega o pelo dele e faz um sapato ou exporta a própria pele para o exterior. Era uma fábrica de óleo vegetal que tínhamos aqui em Fortaleza, a fábrica Pajeú do Grupo Siqueira Gugel, uma fábrica de óleo de cozinha, óleo vegetal, óleo de mamona, era uma tecelagem, não eram indústrias, não tinha estradas. Eu não tinha estrada pavimentada antes do Vargas, por exemplo. Eu não tinha hidrelétricas para dar o suporte, eu não tinha termoelétrica para dar o suporte energético. Então, se eu não tinha tudo isso, as fábricas que existiam, na verdade, era apenas um complemento econômico, já que a nossa força vinha do café, da borracha, do cacau, do algodão, da pecuária, do campo. Então, por isso que eu considero o real momento do início da industrialização brasileira com o Getúlio Vargas. Com o Getúlio Vargas, professor. Por quê? Porque o Getúlio Vargas foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. A questão do Vargas, e só surgiu, vou ter mais. E o Vargas, com essa história de indústria, só apareceu por causa de uma crise. Se a crise de 29 não tivesse ocorrido, com certeza essa aula seria debaixo de um pé de café. Ora, não. Claro, em time que se ganha não se mexe. E o time do café estava ganhando. E o time do cacau estava ganhando. E o time da pecuária estava ganhando. O campo estava ganhando. Ah, professor, mas o mundo já estava na segunda revolução industrial. Beleza, não importa. A nossa aristocracia estava lucrando com o atraso. O país, não. O cidadão, não. Mas a aristocracia estava, os barões do algodão estavam, os barões do cacau estavam, os coronéis estavam ganhando. Então não ia mudar. Só houve mudança por causa de uma ruptura brusca. Por isso que todo momento de crise, galera, apesar das perdas, a gente tem que crescer nela. A gente tem que crescer na crise. E assim foi o Brasil da pós-crise de 29. Aí o que tem a ver, pessoal? Bem simples, bem rápido. Graças à crise de 29,
A produção do café foi a lona, literalmente foi a lona. Claro, o meu principal comprador de café não quer mais comprar meu café, porque ele está lá, todo mundo morrendo, todo mundo suicidando, todo mundo quebrado. Então não vão comprar mais meu café, né? Vão não. E o estoquezão aqui no Brasil vai perder. Vai perder esse café todinho, vai perder. E lá vai, os barões do café entrando em declínio. Isso gera uma crise política, né? Já falamos isso milhões de vezes. Política e economia caminham lado a lado. Se a economia vai bem, o político vai bem. Se a economia vai mal, o político vai mal. Então, se a economia quebrou, o sistema político ia quebrar. E qual era o sistema político que estava na época? O sistema da política do café com leite. História do Brasil está onde? Vocês, História do Brasil, me ajuda. História do Brasil está onde, hein, Samuel? História do Brasil. Bora, Carlinhos, Fernando. História do Brasil, Ariel, estão aonde, hein? Vocês estão aonde, História do Brasil? História do Brasil está aonde? Só para eu ver aqui. Voltas na TV. Revoltas emancipacionistas, período pombalino. Então, no século XIX ainda, né? Ah, tá certo. Quase a chegar. Estão chegando ainda. Isso está longe ainda. Tão longe. Então, pronto, beleza. Está longe aqui, ó. Beleza, quase chegando na real. Só uma trisquinha, né? Tá certo. Muito bem. Que foi quando o Brasil abriu o comércio para as nações amigas. Perfeito. Então, daqui a pouco vamos chegar lá no século XX. Logo, logo vamos chegar lá na política do café com leite, está tudo certo. Houve a crise econômica, que repercute na crise política, que às vezes acaba com um golpe. É assim, a história do Brasil é assim. Quando a economia está bem, está todo mundo feliz, está todo mundo feliz com os militares, todo mundo feliz com o FHC, com o PT, todo mundo feliz. Aí quando vem a crise, dá a guinada, muda tudo. E nessa crise política, econômica, que leva a uma crise política, que leva a um golpe de Estado, Getúlio Vargas estava no comando do Brasil. Era uma passar só uma chuvinha, né? Passou 15 anos. Passou 15 anos ininterruptos, tá? Desses 15 anos, de 37 a 45 foi no Estado Novo, ditadura. Olha aí, galera, como a gente esquece as coisas. Poucos conseguem atrelar Vargas a uma ditadura. Poucos. Você sabe por quê? Porque o povo, ele reclama de acordo com a sua conveniência. É daí que surgiu aquela teoria do rouba, mas faz. Rapaz, ele rouba, mas tá fazendo, tá bom demais. Não importa. Não, tá errado. Tá aqui, ó. Ninguém lembra do Vargas ditador. A não ser que você abra um livro de história, né? A galera do pré-vestibular, os professores de história, eles sabem que o Vargas foi ditador. Mas as pessoas comuns lembram de quê? Do Ministério do Trabalho, das leis trabalhistas, dos empregos, das indústrias. Tu tá entendendo aí? Como tivemos tudo isso, foi só um detalhe ele ser ditador. Daí, galera, esse é o grande detalhe da história. Mas nesse período já tinha essa dicotomia, né? Pombal, Quirino Chazai, Dona Maria, não. Pois era sempre, da Revolução Industrial para cá, temos essa dicotomia sim, Fernando, perfeitamente. E aí, exatamente, Carlinhos. O Vargas passou, na verdade, quase 20 anos, né? Os 15 da era Vargas, depois ele volta através dos braços do povo, voltou pelos braços, foi ditador e voltou pelos braços do povo. Olha como a discussão aqui é muito ampla, galera. Em 51, até suicidarem o Vargas em 1954. Eita, professor. Tem um filme muito bom na Globo Filmes, chamado Getúlio. Vocês devem assistir. Tá? Getúlio. Ele fala ali dos últimos dias / semanas da morte de Getúlio Vargas. É uma história muito bacana. Vocês devem assistir nesta semana ao filme Getúlio, que é estrelado por... o nome dele? O Tony Ramos. Vamos lá. Suicidar o Vargas. Exatamente, Davi. Ó, vamos lá. Então, durante esses quase 20 anos, não vamos falar da política, beleza. Quem fala depois já falou de história. Eles têm mais detalhe do que eu, muito mais. Vamos falar de economia com Vargas. Aí, mano, o cara foi uma máquina.
Quando a gente fala de questões econômicas com Getúlio Vargas, com certeza o legado é positivo. É economia, questão política é com o meu amigo Pablo, que ele é mais habilitado, muito mais habilitado do que eu, para falar dessa parte polêmica aí. Tá? Então, trazendo para a economia, professor, coloque aí para nós, por gentileza, o grande legado. Na hora, se acalma, presta atenção aqui, ó. O governo de Vargas, ele teve essas três grandes características aí, pessoal, ó. Um governo que proporcionou o intervencionismo estatal, a concentração dos investimentos, bem como a nacionalização da economia. Por quê, professor? Galera, porque o momento era propício para isso. Se vocês me lembrarem, lá da aula de geopolítica global, eu falei que a crise de 1929 ela levou para o saco quem? Quem, professor? O liberalismo econômico. Econômico. O liberalismo clássico de Adam Smith, que pregava o quê? A não intervenção. E como saída, quem veio a saída? Quem veio a saída? A saída foi o keynesianismo, materializado com o New Deal lá dos Estados Unidos, keynesianismo. Tá aí, ó. Lembra que eu falei? Já falei umas 20 vezes isso aí. Então, o keynesianismo, ele surge exatamente no início dos anos 30. O New Deal ele é aplicado em 33. E quem era o presidente do Brasil no início dos anos 33? O Vargas. Então, o Vargas foi lá fora, bebeu do keynesianismo de John Maynard Keynes, bebeu lá do New Deal do Roosevelt, bebeu do intervencionismo nazi-fascista europeu. Está lá, ó, bebeu no mundo todo, rapaz, vamos para cá. Intervenção era lógica. O capital privado estava quebrado, os barões do café estavam falidos. Ah, professor. Ariel, professor, por que aquela empresa de carro chamada Gurgel não foi adiante? Acha que era empresa... Não. A Gurgel, da era Vargas, Ariel, foi a FENEME. Vou já trazer, a Fábrica Nacional de Motores, tá? A Gurgel não foi adiante também, né? Existem teorias que foi por questões internas e existem teorias que foi por questões políticas. Porém, o que a gente deve trazer como fato, que a indústria brasileira não aguentou a pressão global. Tá? Repito, existem declarações que foi por questões internas, incompetência de gestão, outras por questões políticas, porém, independente se é interna ou política, ela quebrou, não aguentou o tranco da chegada das multinacionais, né? Já naquela época ela tinha propostas de causa, mas não era tão forte não, tá? Essa proposta não era tão forte não. Isso é muito recente, a questão de causa elétrica é muito recente. Ela tinha proposta de continuar vivendo, tá? Esse projeto futurístico poderia até existir, mas a gente estava bem distante da realidade do que a empresa apresentava de resultado no Brasil. Então, ó, intervencionismo estatal, baseado no keynesianismo, baseado no New Deal, foi boa, no New Deal. Aí o Vargas também proporciona a concentração dos investimentos. Como assim, professor? Galera, o Brasil já era grande. Em 1930, nós já tínhamos esse territóriozão de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Onde, dentro desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, eu tinha uma Amazônia para ser ocupada, que praticamente não tinha nada de desenvolvimento na Amazônia. Um centro-oeste para ser ocupado, que praticamente não tinha nada de desenvolvimento, nem Brasília tinha. Eu tinha o Nordeste, marcado pela seca, só se falava em seca. Eu tinha um sul ainda agrário, mesmo que lá tenha sido uma ocupação de povoamento, mas a modernização não era ativa. Então, o Brasil era o quê? Quando o Vargas assumiu, era o Sudeste. O Brasil era aquele eixo que o café tinha deixado, o Vale do Paraíba, o Oeste Paulista. Então, o Brasil, economicamente falando, era São Paulo e Rio. Então, o que ele fez? Rapaz, nós temos que investir. O país tem que sair desse café,
desse café que nos atrasou para entrar na modernização. Mas como é que eu vou estruturar? Como é que eu vou trazer os fatores locacionais se o país é muito atrasado? Rapaz, foi o seguinte, vamos concentrar os investimentos em São Paulo e no Rio. Por que São Paulo e Rio? Porque, acabei de dizer, porque eram os estados mais preparados para crescer, eram os estados mais estruturados, era a capital política, Rio de Janeiro, era a capital econômica, São Paulo. E quem fez isso? O café. Olha a conexão café-indústria. E aí, pessoal, então vamos investir no Sudeste. Uma vez o Sudeste crescendo, o bolo vai crescer e depois tem que dividir. Aí o Sudeste cresce e vai proporcionar o crescimento de outras regiões. Foi uma tática interessante, mas na prática foi bem distante. Cresceu e continuou concentrando. Esse foi o problema. Eu estou aqui hoje, 90 anos depois, 80 anos depois, o Sudeste continua sendo o motor da economia brasileira, galera. O Sudeste continua sendo o motor da economia brasileira. O Sudeste concentra 1/3 do PIB nacional. Dos 3 estados mais ricos do Brasil, os 3 são Sudeste. São Paulo, Rio, Minas. Mesmo que Rio esteja quebrado, e Minas também. Mas são os 3 estados que mais têm estrutura, que mais produz, tem mais indústria. Que isso é um erro. Não pelo Sudeste. Não por São Paulo, até que inveja. Não. Isso é um erro, sabe por quê? Porque enquanto concentra demais aqui, falta em outra área. Aí você acaba produzindo o quê? Uma disparidade interregional. É ruim. Uma disparidade interregional. Está aí o motivo. Região metropolitana de São Paulo. 20 milhões de pessoas. Isso não é para vangloriar, não. Desses 20 milhões, a maioria é pobre. Favela, desemprego, violência, mundo do crime, as consequências de uma concentração. Enquanto que do outro lado, aqui no nosso Nordeste, lá no Centro-Oeste, lá na Amazônia, ainda nós temos cidades que mal têm a prefeitura. Onde tu chega no interior de São Paulo, sertãozinho, nunca sertãozinho, tá lá, cidade riquíssima. Você chega no interior do Rio de Janeiro, muitas cidades ricas, de Minas, no sul de Minas, Juiz de Fora, parece uma capital. Uberlândia, parece outra capital. Ribeirão Preto nem se fala. Aí você chega no interior do Piauí, no interior do Ceará, ainda há um grande atraso. Então, essa disparidade, ela foi provocada exatamente porque concentrou e demorou para descentralizar. Tá? Agora estamos vivenciando essa descentralização. Agora estamos, mas demorou demais. Volta para cá. Além do intervencionismo, além da concentração dos investimentos, nós temos a nacionalização, né, galera? Tudo que é do Brasil em relação a Getúlio Vargas, você tem uma alusão à bandeira. Uma alusão à bandeira brasileira, as logomarcas das grandes companhias criadas por Vargas, todas elas têm uma relação com o verde, amarelo, azul e branco, esse nacionalismo. Foi com Vargas, por exemplo, voltando lá para a aula de imigração, voltando lá para a aula de imigração, foi com Vargas que criamos a lei de cotas, aquele Brasil da imigração, que sempre foi, ele deixa de ser imigração com Vargas, não, negócio de estrangeiro, não. Nós vamos industrializar e quem vai trabalhar são os brasileiros que precisam trabalhar. Quem está lá no campo, em São Paulo, quem está no campo, no Rio, e quem está no campo, no Nordeste, vai vir para cá, porque vai ter muito emprego para eles. Então, esses empregos não é para estrangeiro. Galera, esse momento parece com atualidade ou não? Essa história de nacionalismo, essa história de ditadura, essa história de intervencionismo estatal. Caramba, mano, é mesmo, dá pra gente fazer uma relaçãozinha com a atual conjuntura global, com a atual conjuntura global. Também porque todo momento de crise é natural. Todo momento de crise a gente se fecha. Rapaz, está em crise. Se fecha, menino. Se fecha. Inclusive, creio que vocês viram a campanha aqui do governo do Estado
não era uma campanha do governador, era uma campanha feita aqui no Ceará, onde a campanha dizia assim, em épocas de crise, compre da economia local. Vocês lembram dessa campanha publicitária? Comprem da economia local. Vamos fortalecer o local. Pronto, é isso. Crise se fecha, galera. Crise se fecha. Isso serve para uma campanha publicitária no Ceará, como para o país. Como para o país. Vamos para as perguntas. Carlinhos, mesmo que concentre investimentos industriais em algumas regiões, você tem que oferecer o mínimo para o desenvolvimento do restante do território. Verdade. É notório que nem o mínimo foi ofertado para as regiões periféricas. Perfeito, Carlos. Perfeitamente isso. Como os Estados Unidos. Tu concentrou, de novo, Estados Unidos, pois é, que é o modelo. Como no Japão, como na Alemanha, na França, pronto. Você concentrou tudo no Nordeste dos Estados Unidos, mas não esqueceu a Flórida. A Flórida continuou crescendo. Não como o Nordeste, mas a Flórida, que é do outro lado, crescia. O Texas crescia, que é lá no meio, lá no centro-sul. A Califórnia, do outro lado, não tinha silício, mas tinha a indústria cinematográfica, mas tinha a indústria do turismo. Seattle, lá no noroeste, perto do Canadá, crescia. Você falou muito bem, Carlinhos. Concentrou demais no Nordeste americano, mas o restante do país tinha um mínimo para crescer. O que não houve no Brasil, ainda hoje. Você fala em crescimento do Ceará, está crescendo, tá. Mas nós temos muitos municípios cearenses que não sabem o que é crescimento. Nós temos muitos municípios pernambucanos, Pernambuco, estado que cresce no litoral, no sertão, na uva, nos ventos, no turismo, na indústria, mas tem muito município pernambucano que não sabe o que é um crescimento, um desenvolvimento, um progresso. É isso que falta para poder, inclusive, distribuir riqueza. Inclusive, reduzir pobreza. A partir do momento que eu dinamizo o comércio de uma região no Pernambuco, no Piauí, no Ceará, eu estou distribuindo riqueza, galera. Além de distribuir riqueza, eu estou o quê? Reduzindo a miséria. Esse é o detalhe. Não precisa o interior do Pernambuco virar um tecnopolo, não. Não precisa Bodocó virar um tecnopolo. Não precisa Salitre virar um tecnopolo. Não, o que precisa é a riqueza lá chegar e se multiplicar. É isso que precisa. E a indústria é importante para isso. Tá? A saída é um novo keynesianismo sem ditadura e concentração de renda. Claro, também. Poderia ser. Poderia ser. Keynesianismo sem ditadura, perfeitamente. O Estado, ele sempre vai ser importante, galera. Eu vou sempre levantar essa bandeira. Não que seja uma bandeira político-partidária. Não. É um fato. É um fato. Vou só colocar o raciocínio. O que seria da maioria dos brasileiros nessa pandemia sem o SUS e sem os R$600? Não precisa responder, só reflita. O que seria do Brasil nos últimos 6 meses se não fossem o SUS e os R$600? De quem é o SUS e quem deve 600? O Estado. O Estado é importante. O Estado não pode ser a mãe de todo mundo. Ah, vou me deitar aqui que eu vou esperar o Estado mandar meu almoço. Não. O Estado ele tem que ajudar, ele tem que fomentar o progresso, o desenvolvimento. Tá? Davi. Rafael, as recentes obras ferroviárias brasileiras favorecem? Claro, qualquer obra. Não só ferroviária, tá, Davi? Qualquer grande obra que o governo vem fazendo. E, na verdade, essas obras ferroviárias que você cita, elas começaram há 10, 15 anos, tá? Tem que ser dito isso, tem que ser bem neutro. Essa ruma de obra está sendo inaugurada nesse momento, já eram obras em que a morosidade do Estado não deixou que elas fossem inauguradas há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos. Estão sendo inauguradas nesse momento. É mais ou menos assim, o atual prefeito da cidade, ele executa uma obra que foi planejada no governo de 20 anos atrás. Nós temos obras, vou citar para vocês mais tarde. Nós temos uma obra de uma rodovia que começou em 70 com o Médici. Até hoje não terminou. Aí quem terminar vai ser o cara da obra.
É que nem o Brasil de JK. A ideia não foi dele. Ele teve a iniciativa de começar. Mas a ideia já era lá da Constituição de 1891. Entendeu? Beleza? Ok? Aí o Davi pergunta, se sim, de que modo? De que modo? A partir do momento que você gera uma obra como essa, Transposição de São Francisco, você cria frentes de trabalho no meio do sertão, Davi. Davi, quando tu cria uma obra dessa com a Ferrovia Transnordestina, lá no teu Cariri, você cria uma grande quantidade de frentes de trabalho. Rapaz, está precisando de gente lá na obra. Tu não quer ir, não? Bora, vamos recrutar pessoas locais para ir para a obra. Aí o cara está desempregado, sem perspectiva, vai trabalhar na obra. E se essa obra demorar 4 anos, são 4 anos de recebimento de salário que ele vai gerar comércio para a cidade dele. Olha como é importante a construção de uma hidrelétrica, de uma ferrovia, de uma transposição. As obras grandes, elas, além de modernizar o país, elas criam frentes de trabalho, elas geram emprego e renda. Automaticamente o Estado passa a arrecadar mais e assim dinamiza o comércio. Tá bom, Davi? Beleza? Vamos lá. Além do intervencionismo, da concentração, além da nacionalização da economia, olha aí, galera, eu te falei, quem tinha usar, ó, a indústria de base foi fundamental no governo de Vargas. Te disse! Por quê, professor? Ora, por quê? Acabei de dizer. A indústria de base, ela é a base de uma cadeia. Se o Vargas queria construir carro, queria construir pontes, viadutos, túneis, grandes obras, tem que ter a indústria de base, minha joia. Tem que ter, olha como a visão, eu te falei, politicamente é uma discussão ampla falar desse cara aqui. Mas economicamente é unanimidade. Economicamente é um governo de médio a longo prazo. Eu até me arrisco em dizer, eu já falei muito isso em sala de aula, eu vou falar aqui no ao vivo, tá? Inclusive está sendo gravado. Se nós tivéssemos mais 2 Vargas depois do Vargas, falando do ponto de vista econômico, o Brasil seria outro, pessoal. Se nós tivéssemos mais 2 Vargas depois de Vargas, só 2, depois de Vargas, com essa visão, com esse propósito, galera, nós estaríamos hoje disputando com a China. Sem exagero, viu? Sem exagero nenhum. Hoje estaríamos disputando com a China. Quem é que vai assumir esse troféu dos americanos? Quem é que vai assumir a liderança global? Eles, chineses, com a gente. E vou dizer mais. E olha, exatamente, Fernando. E olha que a China se industrializou, olha o que eu vou dizer, a China se industrializou 50 anos depois do Brasil, pessoal. Eles começaram meio século depois e já estão meio século na nossa frente. Aí, ó. Aí, ó. E nós tivemos a oportunidade. Começou o nacional desenvolvimentismo. Te disse, tivesse mais 2, só 2. Tivesse 1, era o suficiente. Olha a visão do cara. Indústria de base, além da indústria de base, ele desenvolveu grandes projetos nos 2 governos. Tanto nos 15 anos interruptos, chamado de Era Vargas, como no seu retorno. E quais são? Vamos agora falar. Bora? Se eu tenho coragem, agora. Tá tudo aqui, ó. Bora. Vamos lá. Olha aí, ó. Companhia Siderúrgica Nacional. A famosa... Tome nota, cara. Aqui vai ser... Prepara a caneta, menino. Prepara a caneta aí, Samuca. Não tampa, não. Vai ser muita cor aqui, ó. Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Olha aí, galera, a CSN. Eita, professor, Volta Redonda, Voltaço, a cidade do aço, o Brasil fabricando aço, que maravilha, gerando emprego, gerando impacto. Galera, o Rio de Janeiro, não sei como que é aquele estado, já sei como, pela quantidade de prefeito e governador, tudo enrolado nas últimas décadas, o Rio ainda está de pé, ainda existe. Por quê? Porque o estado é rico. Olha aí, você tem uma indústria como essa, que fabrica aço para o Brasil e para o mundo, e que já foi pública, hein? Já foi estatal. Caramba, mano. Além da CSN, nós tínhamos quem? A FENEME. Tá aí, ó. Aí, ó, quem falou da Gurgel, não lembro quem foi. A FENEME, Fábrica Nacional de Motores. Tarefa de casa é perguntar o vovô ou o bisavô. Vovô ou bisavô.
se eles já andaram de Fenemê. Vovô, o senhor já andou de Fenemê? Fenemê era um veículo que nós tínhamos no Brasil. Está aí, ó, Fábrica Nacional de Motores no Brasil, 42. Nossa senhora, professor. Olha aí, cara, quem é que nasce? Olha aí, ó. Olha aí, mano. Olha aí, olha aí, olha aí. Companhia Vale do Rio Doce. Meu Deus do céu. Hoje a toda poderosa Vale. Vale S.A. hoje. Hoje chama-se apenas Vale Sociedade Anônima. Uma das maiores mineradoras do planeta. Uma das maiores mineradoras do mundo chama-se Companhia Vale do Rio Doce, constituída por Getúlio Vargas. Carlos, no Rio, além da faixa de governador-prefeito, passa também. É complicado. Eu não gosto nem de falar do Rio, não, porque dá logo vontade de chorar. É uma situação dramática ali. Volta para cá, pro Vargas. Então, ó, tá aí a Vale, uma grande multinacional brasileira com sede no Brasil, fundamental para o nosso progresso. Olha, Vale é uma das... Exatamente, Samuel. Vale é uma das mais faladas na bolsa, é uma das mais... Ó, na década de 2000, Samuca e galerinha do Extensivão, ó, durante a década de 2000, as ações da Vale e da Petrobras eram as mais tops da América Latina. Elas disputavam a tapa quem era a maior empresa da América Latina. Ora era a Vale, ora a Petrobras. Olha que disputa boa! E as duas nossas! As duas companhias brasileiras! Olha que... Rapaz, imagine se a negada tivesse feito correto. Como é que seria esse Brasil? Eu vou dizer de novo. Estaria disputando com a China. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Estaria disputando com a China essa parada aí, tá? Hoje, Bolsa de Valores é Vale e Magalu. É, verdade. Vale e Magalu são duas companhias hoje que se destacam. Quem quer entrar no mercado financeiro de maneira mais segura, comprando as ações da Vale e da Magalu, são hoje grandes negócios, tá? Vamos lá. Além da Vale era assim, ó. Olha a parceria. A Vale extraía o minério. A Vale extraía o minério. Aonde, pessoal, que ela fazia isso? Em vários lugares. Porém, o principal é onde é o quadrilátero ferrífero, né? A região do quadrilátero ferrífero. É de onde vem, galera? O nome Vale do Rio Doce, ferrífero. Quadrilátero ferrífero que fica em Minas Gerais. Daí o termo Vale do Rio Doce, porque é na bacia do Rio Doce, que nasce em Minas e deságua lá no Espírito Santo. Daí o termo Vale do Rio Doce, é a mineradora lá da região do Vale do Rio Doce. Ah, entendi, pessoal, por isso que é Vale, né? Exato. Então, era a Vale produzindo, a Vale extraindo o minério e a CSN produzindo aço. Olha que maravilha, galera. Olha que parceria sensacional ainda na década de 40. A Vale extrai e a CSN faz o aço. Tudo nosso, fechado, tudo nosso. Ô, professor, que tempo bom. Vamos para cá. Aí, além disso, vem quem? Olha aí. Olha que maravilha. Olha o que foi que Getúlio Vargas trouxe para o Brasil. A Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, o pessoal lá do Pernambuco aí, ó. Ah, professor, a Chesf, né? Fundamental, a Chesf é muito importante na distribuição de energia pelo nosso Nordeste, professor. Olha os investimentos chegando no Nordeste, que maravilha, professorzinho. Além da Chesf, olha aí, quem é que nasce? Olha quem é que nasce em 53. Ah, o professor, saudade, professor. A Petrobras. O petróleo é nosso, que maravilhoso o Brasil desenvolver a sua própria companhia petrolífera, depois das descobertas lá em Salvador, lá na Bahia, lá em Lobato, aí vem o governo federal, vamos criar um estatal, aí a galera, não, presidente, o senhor está louco, que estatal, a gente sabe nem o que é petróleo, vamos chamar os americanos. Não, senhor, vai ser estatal. E é a partir dessa empresa, é a partir dessa indústria, que não é apenas uma indústria. Na verdade, nós sabemos que a Petrobras é uma holding, né, galera? A Petrobras é uma holding. Como assim? Holding, você já falou? Já, quando eu falei lá do capitalismo financeiro monopolista. Só me relembro que é uma holding.
Holding é uma empresa que comanda várias empresas. Holding é segurar, né? Holding segura. É uma empresa que comanda várias empresas. Aí vem as plataformas, aí vem a Transpetro, aí vem as refinarias, o Grupo Petrobras. É um grupo, aqui no Brasil, um grupo. Então, a Holding Petrobras foi nela a grande aposta do Vargas. Vamos apostar numa companhia que vai bancar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Ele já tinha visão. Estamos, metade do século XX. Galera, na metade do século XX, o petróleo era a grande aposta da economia global. O petróleo já era a grande aposta da economia global. Então, assim, nós também temos a aposta, então é nela que vamos crescer. Foi muito importante a criação dela com sede no Rio de Janeiro. Fora as ferrovias. Mas o Vargas não investiu muito em ferrovia, não, tá, Fernando? O Vargas, ele não investiu muito em ferrovia, não. Pelo contrário. A grande malha ferroviária era aquela oriunda lá do café. Ainda era aquela oriunda do café, tá? Além da Petrobras, vamos ter quem, professor? Olha aí, questões sociais muito importantes. É por isso que eu te digo, galera, é por isso que a galera esquece que ele foi um ditador. Tá aí, Ministério do Trabalho em 1930 é criado. Que maravilha! Aquela história do keynesianismo. Aquela história da vamos dar para o povo dinamizar a economia, as garantias trabalhistas. Eita, professor, nasce a CLT em 43. Professor, o que é CLT, professor? Tá aí, aí um repertóriozão para redação, hein? Repertório para redação, hein? Atenção, redatores de plantão, tá aí, repertóriozinho muito importante. Nascem as leis trabalhistas do Brasil, chamada de consolidação das leis trabalhistas. Quem? Getúlio Dornelles Vargas. Eita, professor, por isso que o povo gostava dele, né? Porra, ditadura, que essa ditadura, eu quero o homem de volta na presidência. Por isso que ele voltou, professor, em 51. Ah, malandro. Além disso, olha aí, galerinha, quem é que nasce? Olha quem é que nasce. BNDE, é o nome inicial. Hoje, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na época, quando Getúlio Vargas criou com o nome de BNDE, Desenvolvimento Econômico. Está aí o Estado. Olha o Estado. Para que serve um banco desse, professor? Para pegar dinheiro público e investir em indústrias. E investir em empresas privadas. Aí como é que vai contestar o Estado, cara? Pelo amor de Deus, vai lá no banco privado e pega lá 1 milhão. Vai no banco privado, aí tu pega 1 milhão. Aí depois tu vai lá no BNDES e pega o mesmo 1 milhão para tu ver a diferença, a importância de uma instituição como essa para o Estado, independente do político ou do partido que esteja no comando do país. O que importa é que é fundamental para financiar o desenvolvimento, financiar o crescimento. A Europa foi financiada pelos Estados Unidos, é importante. Plano Marshall, não esqueça, está aí, fundamental. Está aí hoje, né? Estou aqui hoje, o próprio governo atual tem uma ala neoliberal, neoliberalismo ao pé da lei, já tem a outra ala, e essa outra ala está vencendo. Estou aqui, o presidente está mudando esse discurso de eu sou conservador, liberal. Não. Ele tá vendo que a importância de obras públicas, a importância do governo financiar um progresso, financiar um desenvolvimento. O BNDES é um exemplo disso, bem como, olha aí, professor, pelo amor de Deus, foi o Vargas, foi. O BNB, quem é micro e pequeno empresário sabe o que eu estou falando. Quem é micro e pequeno empresário sabe da importância do BNB, sabe da importância do crédito amigo. Ah, professor, é mais ou menos assim. O BNDES financia o grande, o BNB financia o pequeno, né? E o médio. É mais ou menos assim.
Não que eu, pequeno, não possa pegar, pode sim. Não que o grande possa pegar no BNB, pode sim também. Mas, em linhas gerais, nós temos as linhas de crédito do BNDES para as grandes empresas e nós temos as linhas de crédito do BNB para o pequeno e médio, que eu falei. Pequeno e médio são muito importantes, são os que mais geram renda. E esses dois grandes bancos foram criados por quem? Por Getúlio Vargas. Além do BNDES, além do BNB. Olha aí, galera. Ô, oh, professorzinho. Dorme não, Samuel. Tá acabando, presta aí. O IBGE, galera. Nasce o IBGE. Ixi, professor, para que serve esse IBGE mesmo? Para que serve? Para que serve? Para fazer o levantamento. Para fazer o levantamento social e econômico da nação. Para eu ter números. Galera, o IBGE é fundamental para produzir números e que, através desses números, eles vão nortear os projetos do governo. É através dos dados socioeconômicos produzidos pelo IBGE que você tem o desenvolvimento de políticas públicas, para saber onde é que tem, onde é que não tem, quem precisa, quem menos precisa, quem mais precisa, onde é que está a maior pobreza, onde é que está a menor pobreza. Eu preciso fazer esse levantamento. E como é que eu faço? Através do censo demográfico do IBGE, né, que produz um censo a cada 10 anos, o censo a cada 10 anos, e tem a PNAD, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, que é feita anual. PNAD, anual, censo a cada 10 anos. Porque o censo é o completão. O censo é a pesquisa completa de praticamente todos os brasileiros, e a PNAD é por uma amostra, como melhor, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, fundamental para fazer o levantamento socioeconômico da nação. Além do IBGE, professor, nós temos quem, hein? Oh, meu Deus do céu, altamente discutido hoje, hein? 10 em 10 anos, Ariel, exatamente. Já que tu falou, Ariel, volta aqui, já que tu falou 10 em 10 anos, aí o último censo foi em 2010. Porém, o censo deveria estar ocorrendo nesse ano, mas nem precisa dizer, né? Por conta da pandemia, o censo foi adiado para 2021. Olha aí, 2021 teremos o censo, que o IBGE, galera, já está preparando o concurso temporário, para o censo do ano que vem. Tá bom? O Brasil precisa urgente de um novo PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Sim, Fernando, sem dúvida alguma. É o que a gente vem falando desde o começo, né? Perfeito? Galera, olha só, quem mais, pessoalzinho? Quem mais? Sistema S. Sistema S. Olha aí, galera, que hoje é uma polêmica, depois a gente fala sobre isso, né? Uma polêmica grande sobre a questão do Sistema S. Pessoal, eu nunca ouvi falar nesse sistema. Já sim, é porque você não está associando o nome ao sujeito. Quem é, pessoal? Chama S. Vamos lá, bota aqui. Vocês conhecem o SESI, Serviço Social da Indústria, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Está aí, ó, o SESI, o SENAI, o SESC, o SENAC, tá aí, galera, tá aqui, ó. O Sistema S é importantíssimo, muito importante para as questões sociais dos trabalhadores da indústria, do comércio. É no SENAI que você tem, por exemplo, parte da formação da mão de obra que a indústria precisa. É no SENAC que você tem parte da formação da mão de obra que o comércio precisa. Aí, mais recentemente, Ariel, muito bem, SEST, SENAT, que é dos transportes, que é dos... Ah, professor, então esse Sistema S nasce na década de 40. Galera, não sei se vocês já utilizaram, eu já utilizei, meu pai já trabalhou na indústria aqui em Fortaleza, e a gente tinha o cartãozinho do SESI. E esse cartão do SESI era muito importante para quê? Para comprar comida mais barata para os trabalhadores. Era importante para atendimento odontológico,
para atendimento médico, para a prática de esporte, futebol, natação. Aí tinha os clubes, antigamente, né, que as indústrias eram muito... Ó, é outra prova do enfraquecimento da indústria. Eu, quando criança, eu fui criado tomando um banho de piscina. A gente não tinha piscina, correr de pobre, não tinha piscina. Criado nos clubes aqui em Fortaleza, na base do SESI, um clube gigante, com estádio, com piscina olímpica, com dança, com futebol, com esporte. A questão social, bancada por quem? Pelos trabalhadores. Então, o cara trabalhava na indústria, parte do salário dele era retirado para bancar o SESI e a família dele deveria gozar de todos os benefícios que o SESI e o SESC produziam. Fundamental, professor. Fundamental, galera. Aí o Felipe, olha o que o Felipe coloca aqui, ó. O homem fez coisas demais. Ditador todos querem. É exatamente essa questão, Felipe, que eu não queria entrar, porque a discussão é ampla, mas é isso mesmo. Eu consegui fazer isso aqui em você, tá? Daí, ó, olha o que o Felipe trouxe aí, galera. O homem fez coisa demais e era ditador. Antes de começar, eu coloquei essa indagação. Pô, o cara é ditador. Não podemos negar. E ninguém quer ditador em governo. Vírgula, porém, toda vez com tudo. Portanto, aí, ó. Olha o tamanho do governo do cara. Óbvio. Foram quase 20 anos. Foram quase 20 anos. Tá? Ixi, professor. Quem mais, professorzinho? Vem. Ah, já foi. Pronto. Olha só a evolução de Getúlio Vargas no processo de industrialização brasileira, galera. Fundamental. É nesse governo que nós vamos ter o início de um Brasil urbano industrial. Então, se a Revolução Industrial foi um divisor de águas na história do mundo, o Vargas foi um divisor de águas na história econômica do Brasil. Então, eu tenho que dizer para vocês que, até o Vargas, o Brasil sempre foi um país agrário exportador, e a partir de Vargas, o Brasil começa a se transformar num país urbano industrial. Urbano industrial. Eu sempre falo dessas duas obras que caracterizam esse momento. As duas obras que caracterizam dois quadros importantes. O do Portinari, Os Retirantes, aquela família de Caveirinha, era todo mundo saindo do Nordeste, indo para trabalhar nessa ruma de fábrica aí no Sudeste, e a obra Operários, de Tarsila. As fábricas e as pessoas no plano, as fábricas no plano de fundo, as pessoas no plano de frente, fazendo aquele quadro, ilustrando esse momento do início do Brasil urbano industrial. Tá bom? Galera, é o seguinte, nós temos 2 minutinhos. Eu não queria começar o JK exatamente porque é um papo longo. É um papo longo. Vamos falar aqui do nosso amigo Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ele foi presidente de 56 a 61. Também uma outra marca muito importante na história política e na história econômica do Brasil, tá bom? Então vem aquela velha pergunta que a gente faz. Pessoal, hoje à tarde eu posso... vocês viram que é muita coisa. Vocês viram que semana que vem tem que continuar para terminar a indústria. Eu posso seguir esse tema indústria hoje à tarde? Posso, né? Posso, né? Beleza, boa. Então, galerinha, hoje à tarde, a gente... Vocês entenderam? É um tema legal, né? Foi boa aí? Foi boa? Foi boa, não foi boa? Pronto. Hoje à tarde, a gente continua sim. Pessoal, que hora mesmo? A partir das 16 horas. 16 às 17, tá bom? De 5 às 7... De 5 às 7. Desculpa, de 4 às 5. De 4 horas da tarde, às 5 horas da tarde, a gente vai arrochar o nó. Vamos discutir muito sobre o JK, tá? Vamos trazer umas polêmicas, por que ele fez isso, por que ele não fez. Vai ser muito interessante, tá bom? Então, muito obrigado, valeu, vamos pro recreio. Na próxima aula aí a gente se vê. Vou mandar o slide lá pro meu amiguinho, para negar lá. Beleza, ali, ó, não se preocupe, vou mandar agora. Agora, tá bom? Explica no carro através do raio solar do Equador. Depois eu explico, Carlinhos. Valeu, negada. Volta pro bigode, né? Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor.